I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Lá! Ela foi acolhida como empregada, mas a casa era um palco de humilhações. A patroa, uma mulher fria e calculista, a via como uma barata infestante. Os olhares carregados de desdém eram constantes, mas Luía virou uma muralha contra as palavras cruéis. No entanto, em meio a toda a brutalidade, havia Gustavo, o filho da família. Com um sorriso tímido e um olhar gentil, ele se tornou um refúgio. As conversas entre eles, embora breves, eram como oásis em dias áridos. Mas o mundo exterior sempre ameaçava essa conexão, com os ecos de um preconceito arraigado que não se desligava. Enquanto Luía lutava para sobreviver, Dona Clara, uma mulher sábia e acolhedora, a viu em sua dor. Com sua ajuda, Luía conseguiu um emprego em um restaurante onde as panelas ferviam e o cheiro dela era de recomeço. Ali, ela se transformou em uma chefe renomada, conquistando o respeito que sempre merecera. A vida começava a se estabilizar. E seus filhos? Miguel e Beatriz eram sua esperança. Mas o passado, seria ele realmente quem dizia ser? Seu coração apertava com a dúvida, enquanto lembranças de um passado tumultuado reverberavam em sua mente. O que seria do futuro deles se os fantasmas do passado fossem revelados? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Luía mergulhava em suas incertezas, a luz do dia se apagava lentamente no horizonte. Ela estava em sua cozinha no restaurante, imersa em... Era uma indicação, uma sensação de que a vida estava prestes a se revirar novamente. Naquele domingo, o movimento era intenso. Os clientes chegavam em busca de uma refeição deliciosa. E ela se sentia em paz enquanto cozinhava. Então, o telefone da cozinha tocou. Um ruído agudo cortou o ar. E a chefe sabia que algo estava errado. O proprietário da casa ligara diretamente. Sua voz tensa e urgente. E as palavras que vieram a seguir a fizeram parar no meio do seu trabalho. Luía, você precisa vir à mansão dos Albuquerque imediatamente. O coração dela disparou. O que poderia estar acontecendo? Uma parte dela queria ignorar, ficar ali, cercada de panelas e o cheiro de comida. Mas a curiosidade e o medo foram mais fortes. Antes que pudesse raciocinar, pediu licença e saiu apressada. A mansão estava envolta em um clima pesado. Quando chegou, viu a agitação dos funcionários. Rostos preocupados que não podiam esconder a apreensão. Ao entrar, sentiu uma pressão no peito. Dona Clara a aguardava na sala de estar, seu olhar carregado de uma gravidade que Luía nunca tinha visto antes.
Luía, você precisa saber de algo sobre Gustavo, começou Dona Clara, hesitante. Ele não é quem você pensa que é. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O mundo pareceu parar. Luía sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você quer dizer com isso? Ela respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções. Dona Clara se aproximou, a intensidade de seu olhar refletindo a seriedade da situação. Ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Há segredos nessa família que vão muito além do que você conhece. Eles afetarão você e seus filhos. Segredos? O que poderia ser tão horrendo? Luía se lembrou das conversas com Gustavo, do sorriso que ele sempre lhe oferecia, do carinho que parecia genuíno. Tudo aquilo agora parecia distante e falso. Sim, Luía, o escândalo que estava circulando não era só um rumor. Tem a ver com dinheiro, corrupção e algo mais sombrio. Eles estão escondendo muitos crimes. E Gustavo, ele sabe mais do que diz. Luía sentiu o chão sob seus pés se desmanchar. A confiança que depositara naquele jovem a apertava os peitos como um grilhão. Mas ele é meu amigo, ele cuida de mim. Cuidado! Eles não são amigos. Eles usam as pessoas, Luía. Ele pode estar te manipulando. Não podemos confiar neles. Um alvoroço começou a ser ouvido do lado de fora da mansão. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de indignação. Luía olhou pela janela e viu jornalistas, seguranças e curiosos. Havia uma atmosfera de caos. A verdade estava se desnudando e ela já conseguia sentir a intensidade do que se aproximava. Um grito estrondoso penetrou sua mente, rasgando a realidade em pedaços. Ela se virou para Dona Clara, o pânico refletido dela. O que está acontecendo? O que é isso? E então, como se o tempo tivesse acelerado, alguém irrompeu pela porta. Era Gustavo, com um olhar desesperado e cansado. Ele estava pálido, o suor escorrendo em seu rosto. Luía, você precisa me ouvir. Eles estão atrás de mim, numa missão que não consigo entender. Uma tempestade de emoções se formou. Ela queria acreditar nele, mas as palavras de Dona Clara ecoavam na sua cabeça como uma sirene. O que significava tudo isso? O que ele realmente estava escondendo? Nesse momento a dúvida se instalou. Um veneno que corrompia aquilo que antes era puro. Com o coração acelerado, Luía olhou para Gustavo. A conexão que tinham se transformava em algo sombrio. E a pergunta pairava no ar. Até onde ele estava disposto a ir? O futuro de seus filhos dependia agora de decisões difíceis. E a linha entre o amor e a traição se tornava difusa. A tensão pairava no ar, enquanto Luía encarava Gustavo, o coração batendo descompassado. O olhar dele estava cheio de desespero, mas algo dentro dela se questionava. Até que ponto ele estava sendo sincero? Dona Clara tinha um jeito de olhar que só trazia mais certeza aos seus medos. Gustavo deu um passo à frente, a voz trêmula. Luía, eu não sou o vilão que pensam. Existe algo a mais acontecendo, algo que não posso explicar agora. A multidão do lado de fora aumentava. Os gritos se intensificavam e a sensação de que algo muito errado estava acontecendo a envolve. O que está acontecendo, Gustavo? O que você esconde de mim? Os olhos dele se encarnavam nos dela. Um misto de culpa e temor. Eu não queria que você se envolvesse. Eu me meti em algo e agora está fora de controle. Dona Clara interrompeu. A expressão carregada. Gustavo,
Você sabe que não pode enrolá-la. Fala logo o que você sabe. Havia uma pressão insuportável no ar, e o som da agitação do lado de fora crescia. Então um novo barulho cortou a atmosfera. Uma sirene. A polícia? O pânico começou a se espalhar na sala. Louia olhou pela janela e viu viaturas chegando. Era como se um filme estivesse se desenrolando diante de seus olhos. Louia, eu preciso que você confie em mim. Ele insistiu, estendendo a mão, enquanto a porta da mansão se abria com um estrondo. Um grupo de oficiais entrou em cena, comandados por um homem de aparência severa. Albuquerque e Gustavo, temos perguntas. O oficial gritou, sua voz cortante. Ninguém sai da casa. O pânico tomou conta. Louia sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? O que Gustavo tinha se metido? O espaço se encheu de murmúrios e os rostos de funcionários tornavam-se cada vez mais pálidos. Mas antes de conseguir perguntar, o oficial se virou para Gustavo. Você, venha comigo. Precisamos falar sobre o que aconteceu no armazém. O chão pareceu desabar sob os pés de Louia. Armazém? O que isso significava? Ela não tinha ideia do que ele estava envolvido. Mas cada palavra parecia um golpe. O que você fez, Gustavo? O que exatamente está acontecendo? Ele hesitou, a feição angustiada. Eu te juro, Louia. Eu estava apenas procurando, tentando ajudar. A quem? Ao meu irmão. A bomba caiu como um raio. Irmão? Ele nunca mencionara um irmão. Naquele instante, ajudada por um raio de clareza, ela começou a juntar as peças. Seu irmão? Quem é ele? O olhar de Gustavo se desviou, uma sombra passando por seu rosto. Dona Clara observava, as mãos trêmulas, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Louia, não! Não é hora de perguntar agora. Mas Louia precisava saber? O que você não está me contando? Ele está preso. Ele se envolveu em um esquema, um tráfico, e eu só tentava proteger a família. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. A verdade sobre Gustavo começava a se despir. E o que parecia um amor bonito se tornava um labirinto de mentiras. Mas por que você não me contou antes? Por que não me deixou ajudar? Porque isso não tem a ver com você, Louia. Era para você ficar longe disso. Um grito irrompeu do lado de fora. Um tumulto aflorando. Louia olhou pela janela novamente. E o que viu fez seu coração parar. Uma multidão se aglomerava, mas não eram só jornalistas e curiosos. Era a família de Albuquerque, um grupo de pessoas vestidas de forma elegante, mas com expressões de pânico, cercadas por policiais. A verdade estava prestes a ser revelada. E tudo o que Louia pensou que sabia, tudo o que havia construído, poderia desmoronar em um piscar de olhos. O desespero a invadiu. O que mais estava escondido? E mais importante, seu futuro e de seus filhos estavam em risco pelas sombras de Gustavo. O oficial a olhou, inclinado a fazer a pergunta que ela temia. O momento da verdade estava se aproximando. Louia, você conhece este homem? E a pergunta que ecoou em sua mente era: quem realmente era Gustavo? E até onde sua vida estava entrelaçada com segredos que poderiam destruí-la? A tensão pairava no ar enquanto Louia encarava Gustavo, o coração batendo descompassado. O olhar dele estava cheio de desespero, mas algo dentro dela se questionava. Até que ponto ele estava sendo sincero? Dona Clara tinha um jeito de olhar que só trazia mais certeza aos seus medos. Gustavo deu um passo à frente, a voz trêmula. Louia, eu não sou o vilão que pensam. Existe algo a mais acontecendo. Algo que não posso.
O que está acontecendo, Gustavo? O que você esconde de mim? Os olhos dele se encarnavam nos dela, um misto de culpa e temor. Eu não queria que você se envolvesse. Eu me meti em algo e agora está fora de controle. Dona Clara interrompeu, a expressão carregada. Gustavo, você sabe que não pode enrolá-la. Fala logo o que você sabe. Havia uma pressão insuportável no ar e o som da agitação do lado de fora crescia. Então, um novo barulho cortou a atmosfera. Uma sirene. A polícia? O pânico começou a se espalhar na sala. Louis olhou pela janela e viu viaturas chegando. Era como se um filme estivesse se desenrolando diante de seus olhos. Louis, eu preciso que você confie em mim, ele insistiu, estendendo a mão, enquanto a porta da mansão se abria com um estrondo. Um grupo de oficiais entrou em cena, comandados por um homem de aparência severa. Albuquerque e Gustavo, temos perguntas! O oficial gritou, sua voz cortante. Ninguém sai da casa! O pânico tomou conta. Louis sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? O que Gustavo tinha se metido? O espaço se encheu de murmúrios e os rostos de funcionários tornavam-se cada vez mais pálidos. Mas antes de conseguir perguntar, o oficial se virou para Gustavo. Você, venha comigo. Precisamos falar sobre o que aconteceu no armazém. O chão pareceu desabar sob os pés de Louis. Armazém? O que isso significava? Ela não tinha ideia do que ele estava envolvido, mas cada palavra parecia um golpe. O que você fez, Gustavo? O que exatamente está acontecendo? Ele hesitou, a feição angustiada. Te juro, Louis, eu estava apenas procurando, tentando ajudar. Ajuda a quem? Ao meu irmão. A bomba caiu como um raio. Irmão? Ele nunca mencionara um irmão. Naquele instante, ajudada por um raio de clareza, ela começou a juntar as peças. Seu irmão, quem é ele? O olhar de Gustavo se desviou, uma sombra passando por seu rosto. Dona Clara observava, as mãos trêmulas, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Louis, não é hora de perguntar agora. Mas Louis precisava saber. O que você não está me contando? Ele está preso. Ele se envolveu em um esquema, um tráfico. E eu só tentava proteger a família. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. A verdade sobre Gustavo começava a se despir. E o que parecia um amor bonito se tornava um labirinto de mentiras. Mas por que você não me contou antes? Por que não me deixou ajudar? Louis, porque isso não tem a ver com você, Louis. Era para você ficar longe disso. Um grito irrompeu do lado de fora, um tumulto aflorando. Louis olhou pela janela novamente, e o que viu fez seu coração parar. Uma multidão se aglomerava, mas não eram só jornalistas e curiosos. Era a família de Albuquerque, um grupo de pessoas vestidas de forma elegante, mas com expressões de pânico, cercadas por policiais. A verdade estava prestes a ser revelada, e tudo o que Louis pensou que sabia, tudo o que havia construído, poderia desmoronar em um piscar de olhos. O desespero a invadiu. O que mais estava escondido? E mais importante, seu futuro e de seus filhos estavam em risco pelas sombras de Gustavo. Então, em um momento de caos absoluto, alguém da multidão gritou: Louis, cuidado! Sem pensar, ela se virou e viu uma sombra se aproximando rápido. Era um homem que parecia o espectro do passado, com um olhar de aviso. Você não sabe que ele não é quem diz ser? O homem gritou, apontando para Gustavo. O silêncio cortante tomou conta do ambiente. E Louis congelou. Quem esses homens sabia?
Que segredos ainda estavam escondidos nas entranhas daquela família? Gustavo a encarava, os olhos se tornando desesperados. Não escute ele! Ele é um mentiroso! A multidão estava em choque e a incerteza pairava no ar. Luía sentia a pressão aumentando e um nó se formava em sua garganta. O que ela deveria fazer agora? A confiança que tinha em Gustavo desmoronava e a verdade estava prestes a emergir. Luía, por favor! Gustavo implorou, mas o golpe final estava prestes a cair. E ela precisava decidir em quem confiar e o que realmente estava em jogo. A vida de seus filhos e seu futuro dependiam daquela decisão. Mas o que mais estava escondido? E no meio do tumulto, os olhos de Luía se arregalaram. A revelação se aproximava rapidamente e tudo o que ela sabia estava prestes a mudar para sempre. A tensão pairava no ar enquanto Luía encarava Gustavo. O coração batendo descompassado. O olhar dele estava cheio de desespero, mas algo dentro dela se questionava. Até que ponto ele estava sendo sincero? Dona Clara tinha um jeito de olhar que só trazia mais certeza aos seus medos. Gustavo deu um passo à frente, a voz trêmula. Luía, eu não sou o vilão que pensam. Existe algo a mais acontecendo. Algo que não posso explicar agora. A multidão do lado de fora aumentava. Os gritos se intensificavam e a sensação de que algo muito errado estava acontecendo a envolve. O que está acontecendo? Eu não queria que você se envolvesse. Eu me meti em algo e agora está fora de controle. Dona Clara interrompeu, a expressão carregada. Gustavo, você sabe que não pode enrolá-la. Fala logo o que você sabe. Havia uma pressão insuportável no ar e o som da agitação do lado de fora crescia. Então, um novo barulho cortou a atmosfera. Uma sirene. A polícia. O pânico começou a se espalhar na sala. Luía olhou pela janela e viu viaturas chegando. Era como se um filme estivesse se desenrolando diante de seus olhos. Luía, eu preciso que você confie em mim. Ele insistiu, estendendo a mão, enquanto a porta da mansão se abria com um estrondo. Um grupo de oficiais entrou em cena, comandados por um homem de aparência severa. Albuquerque e Gustavo, temos perguntas. O oficial gritou, sua voz cortante. Ninguém sai da casa. O pânico tomou conta. Luía sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? O que Gustavo tinha se metido? O espaço se encheu de murmúrios, e os rostos de funcionários tornavam-se cada vez mais pálidos. Mas antes de conseguir perguntar, o oficial se virou para Gustavo. Você, venha comigo. Precisamos falar sobre o que aconteceu no armazém. O chão pareceu desabar sob os pés de Luía. Armazém? O que isso significava? Ela não tinha ideia do que ele estava envolvido, mas cada palavra parecia um golpe. O que você fez, Gustavo? O que exatamente está acontecendo? Ele hesitou, a feição angustiada. Te juro, Luía, eu estava apenas procurando, tentando ajudar. Ao meu irmão. A bomba caiu como um raio. Irmão! Ele nunca mencionara um irmão. Naquele instante, ajudada por um raio de clareza, ela começou a juntar as peças. Seu irmão, quem é ele? O olhar de Gustavo se desviou, uma sombra passando por seu rosto. Dona Clara observava, as mãos trêmulas, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Luía! Não! Não é hora de perguntar agora! Mas Luía precisava saber. O que você não está me contando? Ele está preso. Ele se envolveu em um esquema, um tráfico, e eu só tentava proteger a família. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. A verdade sobre Gustavo começava a se despir. E o que parecia um amor bonito se tornava um labirinto de mentiras.
Mas por que você não me contou antes? Por que não me deixou ajudar? Porque isso não tem a ver com você, Luia. Era para você ficar longe disso. Um grito irrompeu do lado de fora, um tumulto aflorando. Luia olhou pela janela novamente e o que viu fez seu coração parar. Uma multidão se aglomerava. Mas não eram só jornalistas e curiosos. Era a família de Albuquerque. Um grupo de pessoas vestidas de forma elegante, mas com expressões de pânico, cercadas por policiais. A verdade estava prestes a ser revelada. E tudo que Luia pensou que sabia, tudo que havia construído, poderia desmoronar em um piscar de olhos. O desespero a invadiu. O que mais estava escondido? E mais importante, seu futuro e de seus filhos estavam em risco pelas sombras de Gustavo. Então, em um momento de caos absoluto, alguém da multidão gritou: "Luia, cuidado!" Sem pensar, ela se virou e viu uma sombra se aproximando rápido. Era um homem que parecia um espectro do passado, com um olhar de aviso. Você não sabe que ele não é quem diz ser. O homem gritou, apontando para Gustavo. O silêncio cortante tomou conta do ambiente e Luia congelou. O que aquele homem sabia? Que segredos ainda estavam escondidos nas entranhas daquela família? Gustavo a encarava, os olhos se tornando desesperados. Não escute ele! Ele é um mentiroso! A multidão estava em choque e a incerteza pairava no ar. Luia sentia a pressão aumentando e um nó se formava em sua garganta. O que ela deveria fazer agora? A confiança que tinha em Gustavo desmoronava e a verdade estava prestes a emergir. Luia, por favor, Gustavo implorou. Mas o golpe final estava prestes a cair e ela precisava decidir em quem confiar e o que realmente estava em jogo. A vida de seus filhos e seu futuro dependiam daquela decisão. Mas o que mais estava escondido? Então, naquela mesma fração de segundo, uma explosão estrondosa irrompeu pela porta da mansão. O som ecoou como um trovão, fazendo todo mundo recuar. O caos se instalou. Poeira e estilhaços voaram para todo lado, e as luzes da mansão começaram a piscar. Luia, paralisada, viu Gustavo sendo jogado contra a parede pela força da explosão. Ele se levantou rapidamente, mas algo queimava em seus olhos. Uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Foi então que algo caiu de seu bolso. Um pequeno dispositivo com um botão vermelho. Ele olhou para Luia e em um segundo, a verdade transbordou. Você nunca deveria ter descoberto, ele murmurou, agora com uma voz diferente, quase ameaçadora. O mundo deu voltas. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Seus filhos, seus sonhos, desmoronando em um instante. O peso do que estava acontecendo caiu como um manto escuro sobre ela. Gustavo não era apenas um jovem perdido, mas alguém profundamente enredado em coisas que ela não poderia imaginar. Uma identidade que parecia se desmaterializar diante dela. O pânico tomou conta da sala. A multidão estava em alvoroço e Dona Clara se afastou, assustada, enquanto Louis olhava fixamente para aquele homem que antes era seu refúgio. Ele nasceu do caos e agora trazia sua própria destruição. O que mais ele poderia fazer?
O que mais estava escondido? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor. Tudo o que pensava saber estava em frangalhos, e a linha entre amor e traição se tornava uma bruma espessa, deixando-a perdida. As sirenes se aproximavam, e nesse mar de incertezas, Luía percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. A tensão pairava no ar, enquanto Luía encarava Gustavo, o coração batendo descompassado. O olhar dele estava cheio de desespero, mas algo dentro dela se questionava. Até que ponto ele estava sendo sincero? Dona Clara tinha um jeito de olhar que só trazia mais certeza aos seus medos. Gustavo deu um paz. Existe algo a mais acontecendo. Algo que não posso explicar agora. A multidão do lado de fora aumentava. Os gritos se intensificavam e a sensação de que algo muito errado estava acontecendo a envolvia. O que está acontecendo, Gustavo? O que você esconde de mim? Os olhos dele se encaravam nos dela, um misto de culpa e temor. Eu não queria que você se envolvesse. Eu me meti em algo e agora está fora de controle. Dona Clara interrompeu a expressão carregada. Gustavo, você sabe que não pode enrolá-la. Fala logo o que você sabe. Havia uma pressão insuportável no ar, e o som da agitação do lado de fora crescia. Então, um novo barulho cortou a atmosfera. Uma sirene! A polícia! O pânico começou a se espalhar na sala. Luía olhou pela janela e viu viaturas chegando. Era como se um filme estivesse se desenrolando diante de seus olhos. Luía, eu preciso que você confie em mim, ele insistiu, estendendo a mão, enquanto a porta da mansão se abria com um estrondo. Um grupo de oficiais entrou em cena, comandados por um homem de aparência severa. Albuquerque e Gustavo, temos perguntas. O oficial gritou, sua voz cortante. Ninguém sai da casa. O pânico tomou conta. Luía sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? O que Gustavo tinha se metido? O espaço se encheu de murmúrios e os rostos de funcionários tornavam-se cada vez mais pálidos. Antes de conseguir perguntar, o oficial se virou para Gustavo. Você venha comigo. Precisamos falar sobre o que aconteceu no armazém. O chão pareceu desabar sob os pés de Luía. Armazém? O que isso significava? Ela não tinha ideia do que ele estava envolvido, mas cada palavra parecia um golpe. O que você fez, Gustavo? O que exatamente está acontecendo? Ele hesitou, a feição angustiada. Te juro, Luía, eu estava apenas procurando, tentando ajudar. Ajuda a quem? Ao meu irmão. A bomba caiu como um raio. Irmão? Nunca mencionaram o irmão. Naquele instante, ajudada por um raio de clareza, ela começou a juntar as peças. Seu irmão? Quem é ele? O olhar de Gustavo se desviou, uma sombra passando por seu rosto. Dona Clara observava, as mãos trêmulas, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Luía, não é hora de perguntar agora. Mas Luía precisava saber. O que você não está me contando? Ele está preso. Ele se envolveu em um esquema, um tráfico. E eu só tentava proteger a família. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. A verdade sobre Gustavo começava a se despir. E o que parecia um amor bonito se tornava um labirinto de mentiras. Mas por que você não me contou antes? Por que não me deixou ajudar? Porque isso não tem a ver com você, Luía. Era para você ficar longe disso. Um grito irrompeu do lado de fora. Um tumulto aflorando. Luía olhou pela janela novamente e o que viu fez seu coração parar. Uma multidão se aglomerava,
Mas não eram só jornalistas e curiosos. É a família de Albuquerque. Um grupo de pessoas vestidas de forma elegante, mas com expressões de pânico, cercadas por policiais. A verdade estava prestes a ser revelada. E tudo que Luía pensou que sabia, tudo que havia construído, poderia desmoronar em um piscar de olhos. O desespero a invadiu. O que mais estava escondido? E mais importante, seu futuro e de seus filhos estavam em risco pelas sombras de Gustavo. Então, em um momento de caos absoluto, alguém da multidão gritou: Luía! Cuidado! Sem pensar, ela se virou e viu uma sombra se aproximando rápido. Era um homem que parecia um espectro do passado, com um olhar de aviso. Você não sabe que ele não é quem diz ser? O homem gritou, apontando para Gustavo. O silêncio cortante tomou conta do ambiente, e Luía congelou. O que aquele homem sabia? Que segredos ainda estavam escondidos nas entranhas daquela família? Gustavo a encarava, os olhos se tornando desesperados. Não escute ele. Ele é um mentiroso! Um segundo depois, a explosão ecoou. A porta da mansão foi arremessada e um grupo de homens encapuzados invadiu o local. Camisas pretas, expressions impassíveis, armas em punho. O caos explodiu. Luía se lançou para o lado, o grito dela se perdendo no ar enquanto a multidão se dispersava em pânico. O que é isso? Ela conseguiu gritar, seu coração pulando na boca. Gustavo a puxou para baixo, mas ela estava mais preocupada com os filhos. O que ia acontecer com eles? Eles estão atrás de mim! Gustavo gritou, mas Luía mal escutava. Sua mente estava a mil, o cheiro de pólvora invadindo o ambiente. Olhos arregalados, ela percebeu que tinha que agir, mas em meio ao método, sentiu algo gelado em seu peito. O olhar do homem que tinha gritado. Ele não estava apenas avisando, ele estava ali por um motivo. A sombra que ele projetava não era apenas uma advertência, era uma conexão. Luía! O grito de Gustavo a atrasou. Mas quando ela olhou novamente, ele estava sendo erguido por um dos homens encapuzados. Ela não é sua propriedade! O homem que o segurava gritou e Luía ficou paralisada. As palavras soavam estranhas e uma onda de sentimentos a atingiu. Por que falavam dela? O que era essa conexão? Algo dentro dela estalou, uma lembrança apagada. Em meio ao tiroteio, ela sabia que precisava fazer uma escolha. A verdade estava mais próxima de ser revelada do que ela imaginava. E quando Gustavo olhou para ela, com os olhos cheios de uma súplica silenciosa, uma frase ecoou na mente dela. A conexão é mais forte do que você pensa. Então, tudo virou escuridão. O que ela não sabia era que o homem que a tinha chamado era parte de uma verdade mais profunda. Uma revelação que poderia desbaratar tudo, até mesmo os laços que ligavam seu coração ao de Gustavo. E quando as vozes mudaram, uma ideia começou a tomar forma. O que se desenrolaria a partir dali? Seria o amor que conhecia forte o suficiente para suportar essa onda de segredos? A questão pairava no ar. E Luía não tinha ideia de que a resposta a aguardava em breve. A explosão ecoou como um trovão, fazendo a mansão inteira tremer. Luía caiu de joelhos, a poeira preenchendo o ar enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Gustavo foi lançado para o lado, seus olhos cheios de um pânico que fazia seu coração acelerar. Tudo era um caos. As vozes se misturavam em gritos e pedidos do socorro. E Luía sentiu que o mundo à sua volta virava um emaranhado de incertezas.
Ela se levantou, a visão embaçada, tentando encontrar seus filhos em meio ao tumulto. Miguel! Beatriz! Ela gritou. Mas a resposta era um silêncio ameaçador. O medo a consumia, um aperto no peito. Mas, de repente, algo a interrompeu. Uma figura se destacava do caos, caminhada firme e ameaçadora. Era o homem do aviso. Ele se aproximou, e seu olhar era como uma lâmina afiada. Luia, você precisa saber a verdade sobre Gustavo. Saia! Gritou Gustavo, entrelaçando os dedos em seu cabelo, desesperado. Não escute ele é louco. Mas a figura, sem se importar, disse: ele não é quem você pensa. Todo esse tempo ele tem mentido para você. O queixo de Luia caiu. O mundo girou em torno dela. O que você quer dizer? Sua voz era um fio de voz, um sussurro já perdido. A verdade está mais próxima de você do que imagina. Gustavo não é apenas um homem de negócios. Ele está envolvido em um esquema de tráfico internacional. E o irmão dele, ele é parte disso. Os olhos de Luia se arregalaram. A dor que ela sentia foi substituída por incredulidade. Você está mentindo. Gustavo não faria isso. Mas o homem continuou, a voz ficando mais intensa. Ele está aqui para te proteger e ao mesmo tempo te expor. O que ele não sabe é que a vida dele também está em risco. Gustavo gritou com fúria. Calha a boca, você não sabe nada! Mas o homem não parou. Ele não é quem você pensa. Gustavo é um agente duplo, Luia. Ele foi colocado na sua vida para observar você e seus filhos. A sala parecia girar. Luia sentiu como se um buraco se abrisse sob seus pés. A tragédia começava a se desenrolar. Seus medos estavam prestes a se realizar. Gustavo, isso é verdade? Perguntou, a voz embargada pela dor. Ele hesitou. Um olhar confuso passando por seu rosto. Um fio de verdade despontou em seu olhar. Eu fui forçado a jogar esse jogo, mas eu não estou aqui para te machucar. Silêncio! O choque pairava no ar. As palavras dele batucavam em sua mente com a força de um martelo. O que você está dizendo, Gustavo? Antes que ele pudesse responder, o grupo de homens encapuzados que invadiu a mansão tomou ação. Tempo é precioso. Vamos, temos que sair. Um deles segurou Luia com força, seus olhos frios segurando os dela. Ela lutou, mas o pânico a controlava. Não! Deixe-me ir, meus filhos! Naquele momento, as sirenes da polícia soaram e a multidão se agitou como ondas do mar. A tensão explodiu e Luia viu desespero na expressão de Gustavo. Ele não era apenas um amante. Ele era um homem cercado por mentiras. Luia, por favor, confie em mim. Ele gritou, estendendo a mão. Mas ela não sabia mais em quem confiar. A conexão que antes parecia ser o porto seguro da vida dela estava se transformando em um mar de incertezas. Enquanto era arrastada, Luia não pode deixar de olhar para ele, um misto de amor e ódio em seu olhar. O que mais estava escondido atrás daquela máscara de charme? A verdade mais sombria ainda estava por vir. E agora as peças do quebra-cabeça começavam a se alinhar. Mas em que direção iriam levá-la? E no fundo, enquanto o caos se desenrolava, uma pergunta pairava no ar. Até onde Gustavo estava disposto a ir para manter seus segredos seguros? E o que isso significava para Luia e seus filhos? O futuro começava a se apagar na sombra. A explosão ecoou como um trovão, fazendo a mansão inteira tremer. Luia caiu de joelhos, a poeira preenchendo o ar enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Gustavo foi lançado para o lado,
seus olhos cheios de pânico. Tudo era um caos. As vozes se misturavam em gritos e pedidos de socorro, e Luía sentiu que o mundo ao seu redor virava um emaranhado de incertezas. Ela se levantou, a visão embaçada, tentando encontrar seus filhos em meio ao tumulto. Miguel! Beatriz! Ela gritou, mas a resposta era um silêncio ameaçador. O medo a consumia, um aperto no peito, enquanto ela lutava contra a maré de pânico. Então, uma figura imponente emergiu do caos. O homem que havia gritado anteriormente avançou em direção a Luía. Você precisa saber a verdade sobre Gustavo. Sua voz cortava o ar como uma faca. Saia! Gritou Gustavo, desesperado enquanto se levantava, os olhos cheios de temor. Não escute ele! Mas o homem não recuou. Ele não é quem você pensa. Todo esse tempo ele mentiu para você. Cada palavra era um golpe em Luía, e o chão sob os pés dela parecia se desmoronar. Eu não posso acreditar nisso, Luía murmurou, a dor se acumulando em seu coração. Gustavo, diga que não é verdade. Luía, por favor. Ele hesitou, a expressão confusa e angustiada. Uma fissura de verdade parecia aparecer em seu olhar. Eu estou aqui para te proteger. Protegê-la de quê? O homem interveio. Você não tem ideia do que está realmente acontecendo. Ouvindo isso, Luía sentiu um frio na espinha. Tudo o que era familiar estava se desfazendo. O que mais você esconde, Gustavo? A voz dela tremia, refletindo a dor de uma confiança traída. E foi exatamente nesse momento que a situação se transformou em pura tensão. Outro homem, um dos encapuzados, entrou na sala, apontando uma arma para Gustavo. Chega de mentiras, Albuquerque! A sala ficou em silêncio, e as batidas dos corações pareciam ressoar no ar. A revelação que Luía temia estava prestes a se desenrolar. Você não deveria estar aqui, Gustavo! Gritava o encapuzado, os olhos cheios de fúria. Você sabe o que nós precisamos. E então, a verdade caiu como um raio. Eu sou seu irmão, gritou o encapuzado. O choque penetrou fundo em Luía. A impressão de que as bases da sua vida estavam sendo engolidas por um abismo de mentiras a fez cambalear. Gustavo gaguejou, sua expressão de horror. O que você está fazendo aqui? Esta não é a hora. O encapuzado avançou, a raiva transbordando de seu olhar. Você não tem escolha. O que você fez obrigou todos nós a assumir riscos. Você não entende. Eu estava tentando ajudar nossa mãe. Gustavo respondeu, sua voz se quebrando. Luía sentiu um nó se formar em sua garganta. Irmãos? Um mundo inteiro de segredos que ela não conhecia. E enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, o pânico se transformou em um turbilhão. O que mais não sabemos sobre você, Gustavo? Ela vociferou, desmoronando sob o peso das revelações. As sirenes da polícia aumentavam do lado de fora. O tempo estava se esgotando. A tensão tornou-se palpável. E, por um breve momento, tudo parecia girar. Luía, eu te amo, mas eles não vão parar até terem o que querem. A necessidade de desacelerar era insuportável. E a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Gustavo? O homem que ela amava? Ou um agente em uma história maior do que ela poderia imaginar? Antes que mais uma palavra pudesse ser dita, uma explosão adicional iluminou o céu noturno, e as janelas da mansão foram arremessadas para fora. O pânico instantâneo se espalhou. Luía respirou fundo, seu coração parecia um tambor em seu peito.
Ela olhou nos olhos de Gustavo e a pergunta sem resposta era clara. Em quem ela realmente poderia confiar? No momento em que o caos se desenrolava, Luia percebeu que a verdade estava mais próxima do que nunca, e os segredos de todos poderiam ser revelados em um piscar de olhos. A explosão ecoou como um trovão, fazendo a mansão inteira tremer. Luia caiu de joelhos, a poeira preenchendo o ar enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Gustavo foi lançado para o lado, seus olhos cheios de pânico. Tudo era um caos. As vozes se misturavam em gritos e pedidos de socorro, e Luia sentiu que o mundo ao seu redor virava um emaranhado de incertezas. Ela se levantou, a visão embaçada, tentando encontrar seus filhos em meio ao tumulto. Miguel! Beatriz! Ela gritou, mas a resposta era um silêncio ameaçador. O medo a consumia, um aperto no peito, enquanto ela lutava contra a maré de pane. Então, uma figura imponente emergiu do caos. O homem que havia gritado anteriormente avançou em direção a Luia. Você precisa saber a verdade sobre Gustavo. Sua voz cortava o ar como uma faca. Saia! Gritou Gustavo, desesperado, enquanto se levantava, os olhos cheios de temor. Não escute ele! Mas o homem não recuou. Ele não é quem você pensa. Todo esse tempo, ele mentiu para você. Cada palavra era um golpe em Luia, e o chão sob seus pés parecia se desmoronar. Eu não posso acreditar nisso. Luia murmurou, a dor se acumulando em seu coração. Gustavo, diga que não é verdade. Luia, por favor. Ele hesitou, a expressão confusa e angustiada. Uma fissura de verdade parecia aparecer em seu olhar. Eu estou aqui para te proteger. Protegê-la de quê? O homem interveio. Você não tem ideia do que está realmente acontecendo. Ouvindo isso, Luia sentiu um frio na espinha. Tudo que era familiar estava se desfazendo. O que mais você esconde, Gustavo? A voz dela tremia, refletindo a dor de uma confiança traída. Que foi exatamente nesse momento que a situação se transformou em pura tensão. Outro homem, um dos encapuzados, entrou na sala, apontando uma arma para Gustavo. Chega de mentiras, Albuquerque! A sala ficou em silêncio, e as batidas dos corações pareciam ressoar no ar. A revelação que Luia temia estava prestes a se desenrolar. Você não deveria estar aqui, Gustavo! Gritava o encapuzado, os olhos cheios de fúria. Você sabe o que nós precisamos? E então a verdade caiu como um raio. Eu sou seu irmão! Gritou o encapuzado. O choque penetrou fundo em Luia. A impressão de que as mazes da sua vida estavam sendo engolidas por um abismo de mentiras a fez cambalear. Gustavo gaguejou, sua expressão de horror. O que você está fazendo aqui? Esta não é a hora! O encapuzado avançou, a raiva transbordando de seu olhar. Você não tem escolha. O que você fez? Obrigou todos nós a assumir riscos. Você não entende. Eu estava tentando ajudar nossa mãe. Gustavo respondeu, sua voz se quebrando. Luia sentiu um nó se formar em sua garganta. Irmãos, um mundo inteiro de segredos que ela não conhecia. E enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, o pânico se transformou em um turbilhão. O que mais não sabemos sobre você, Gustavo? Ela vociferou, desmoronando sob o peso das revelações. As sirenes da polícia aumentavam do lado de fora. O tempo estava se esgotando. A tensão tornou-se palpável. E por um breve momento, tudo parecia girar.
Luia, eu te amo, mas eles não vão parar até terem o que querem. A necessidade de desacelerar era insuportável. E a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Gustavo? O homem que ela amava? Ou um agente em uma história maior do que ela poderia imaginar? Então, como se o universo conspirasse contra seu entendimento, um tiro disparou. O estrondo ecoou pela sala, fazendo todos pararem em seco. Tudo se congelou, olhares se cruzaram e o mundo pareceu se desvanecer em um borrão. Luia não conseguia processar. O encapuzado que havia revelado ser irmão de Gustavo caiu. A expressão de choque em seu rosto. O sangue começava a manchar o chão de mármore. E Luia sentiu seu estômago revirar. Mas em meio ao pânico, um outro homem entrou. Ele era familiar. "Pai!" gritou Gustavo, e as palavras cortaram Luia como uma lâmina. O pai deles! Ele estava ali? Como isso era possível? A história que ela pensava conhecer se retorcia como uma cobra em seu encalço. O que Gustavo ocultara? O pai olhou para o filho, o olhar cheio de uma mistura de dor e decepção. Você não deveria ter se envolvendo com isso, Gustavo. Agora, o que mais você escondeu? Luia sentiu sua mente girar. O passado de Gustavo desmoronou em um instante. Mas e eu? Como eu me encaixo nisso tudo? O sangue ainda escorrendo? Uma atmosfera pesada preenchendo o ar. Os segredos não eram mais somente do Gustavo. Agora ela também estava envolvida. As sirenes se aproximavam e, em um último apelo pela verdade, Luia teve que decidir. Lutar para descobrir até onde seus sentimentos por Gustavo a levariam ou se afastar de uma verdade tão devastadora que poderia destruí-la e seus filhos. O que mais se desenrolaria naquela noite fatídica? Quem era realmente Gustavo e até onde eles iriam para proteger seus segredos? A explosão tinha reverberado como um eco aterrador. E o que antes foi uma mansão elegante, agora era um campo de batalha em ruínas. Luia sentiu seu coração disparar enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O chão tremeu sob seus pés. Pedaços de gesso caíram do teto e poeira invadiu o ar, sufocando qualquer esperança de clareza. Ela olhou ao redor. Os rostos dos presentes refletiam medo e confusão. Onde estavam seus filhos? Miguel! Beatriz! O grito dela se misturou ao clamor da confusão, mas o silêncio em resposta quebrou sua alma. A mão de Gustavo tremia enquanto ele se levantava. Agora, a expressão de proteção virava desespero. Olhou para Luia e depois para seu irmão, que estava caindo no chão ensanguentado. "Você não deveria estar aqui!" Gustavo gritou, sua voz estridente. Uma soma de desespero e raiva. O pânico estava evidente. E Luia sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. Um homem, um dos encapuzados, estava de pé gélido como o aço. "Não importa o que você sinta, Albuquerque. Agora é tarde demais." Ela, no entanto, não podia simplesmente ficar parada. Um impulso sentido no fundo da alma a fez avançar. "Pare!" O grito rasgou o ar. Luia nunca se sentira tão forte e tão frágil ao mesmo tempo. Cada passo que dava em direção ao irmão de Gustavo era um passo para entender os segredos que envolviam o coração dele. "Você não sabe o que está fazendo!" O homem respondeu, apontando a arma para ela. Mas Luia não parou. "Se você realmente ama sua família, Gustavo,
Mostre isso. Diga a verdade. O olhar de Gustavo estava agoniado. Ele balançou a cabeça, os lábios se moviam, mas as palavras não saíam. O barulho das sirenes cresceu e Luía sentiu que o tempo estava se esgotando. Tinha que saber o que Gustavo estava escondendo. Eu não sou o que você pensa, Luía. Ele finalmente falou. A voz agora o sussurro. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Minha mãe, ela está em perigo. E eu, Gustavo? E os meus filhos? Eles também estão em perigo por causa dos seus segredos. Ela respirou fundo, sua determinação renovada. Um silêncio tenso dominou o ambiente, enquanto os olhares se cruzavam, pesados de emoções não ditas. O encapuzado, ainda segurando a arma, hesitou ou talvez sentisse o peso da verdade no ar. A polícia estava quase na porta. Você não pode nos tirar de aqui. O homem finalmente respondeu, a voz menos feroz. Mas podemos fazer isso juntos, se você realmente estiver disposto a arriscar tudo. Gustavo então apertou os olhos. Se a polícia chegar, acabará. Mas, se a gente se unir, talvez haja uma chance. Percebeu que ali, em meio ao caos, elas tinham irmãos que não eram meras palavras, eram laços de sangue, de dor, de segredos e ainda assim de amor. Então, o que vamos fazer? O irmão de Gustavo olhou para ele, a expressão cada vez mais suave. Vamos acabar com isso, juntos. Então, enquanto o alvoroço se tornava um barulho distante, Luía entendeu que a história deles não estava acabando. Estava apenas começando a tomar um novo rumo. E mesmo que a verdade fosse desconfortável, ao menos agora eles estariam juntos para enfrentá-la. Naquele momento, Luía decidiu que, custe o que custar, não voltaria atrás. Estender a mão para Gustavo e seu irmão era uma promessa feita à família que ela estava disposta a construir. Ela olhou para os dois e, em um instante, uma centelha de esperança surgiu entre eles. Neste desfecho inesperado, a certeza de que segredos compartilhados poderiam curar feridas profundas brotou. Mas a luz do dia não poderia ser alcançada sem enfrentar as sombras primeiro. E enquanto a porta se abria, tudo o que sabiam e amavam estava prestes a mudar para sempre. E aí, o que acontecerá com Luía e sua nova família? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo. Inunde a seção de comentários